Está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Eloy Frisso, do PSB. O vereador Frisso que retorna à Câmara depois de 3 anos e 3 meses como diretor-presidente do SAMAI, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Caxias do Sul. Vereador Frisso, é uma honra tê-lo conosco, de volta à Câmara e de volta ao De Frente com a Lei, né? Estamos aí de volta depois de um tempo, né? Retornando então à casa, cumprindo um outro papel, né? Um papel onde a velocidade dos acontecimentos é menor, né? No SAMAI você trabalha 24 horas por dia, né? Está permanentemente ligado, Claro. lá estourou uma adutora, deu problema numa região da cidade com relação ao abastecimento, deu problemas com atendimento, assim por diante. Então, é outra velocidade. Na Câmara, a gente tem tempo, né, para olhar as coisas, ver como é que elas estão acontecendo. E para mim sempre é uma alegria poder retornar aquilo que é a minha origem, né, onde eu comecei na política, lá em 1983, no meu primeiro mandato de vereador, né, aí é onde construí então essa minha história aqui na cidade, e agora com muita honra, com muita alegria, representando a bancada socialista na Câmara de Vereadores. Vereador, para que as pessoas entendam, o senhor foi eleito como titular para essa legislatura, mas a convite do prefeito Alceu Barbosa Velho, acabou então assumindo a titularidade do SAMAI e agora então retomando as atividades parlamentares. Já é o seu 5º mandato como vereador aqui no Legislativo Caxiense. Mas recuperando um pouco dessa passagem, desses 3 anos e 3 meses, eu confesso ao senhor que fazendo as coberturas aqui da casa para o site institucional e também para a TV Câmara, acompanhei o senhor em muitas audiências públicas aqui, assuntos que até a própria Câmara provocou para ampliar o debate, como por exemplo as trocas de hidrômetros, que deu uma certa polêmica quando o SAMAI assumiu o custeio dessas trocas de hidrômetros, e algumas pessoas que pagavam, por exemplo, a tarifa mínima passaram a ter a contabilidade adequada do consumo de água e aí pagavam um pouco mais. Então houve um debate muito forte, dentre outros temas. E eu gostaria que o senhor recuperasse um pouco dessa trajetória desses 3 anos na abertura do programa. Que progressos, como é que foi enfrentar essa pauta que é sempre tão complexa em Caxias do Sul, que é a água, Caxias que tem a gestão da sua própria água? Essa história começa lá no início da administração Alceu, Toninho, né? Onde o prefeito me chamou para uma reunião e me disse, estou precisando de ti no SAMAI, né? Tu já tem um período que tu já foi diretor do SAMAI. Na época do prefeito Pepe Vargas, eu tive a oportunidade de presidir o SAMAI por 2 anos, né? Então, já tinha uma certa história, já tinha um pouco de conhecimento, né, sobre a área de saneamento e o meu foco da minha atividade na Câmara sempre foi essa questão do uso do solo, a questão do plano diretor urbano, a questão do saneamento, de um modo geral, trabalhando legislação, esse tipo de legislação, né? Eu sempre procurei estudar essas questões, conhecer, né? E eu acho que isso é fundamental para que os vereadores possam ter um bom mandato, conhecer, saber o que estão votando, né? Saber o que estão propondo, né? Tu não ser só um trocador de lâmpada, né? Eu uso muito essa expressão, né? Ser despachante de luxo, né? Para isso tem os presidentes de bairro que fazem esse trabalho sem ganhar um centavo, né? Na Câmara a gente tem que produzir leis, boas leis, né? Fazer a boa política aqui na Câmara. Então, acho que um pouco em cima desse conhecimento, o prefeito Alceu me convidou para dirigir o SAMAI e enfrentei um desafio pesado, né, na medida em que nós herdamos ali todo aquele conjunto grandioso de obras, né, do governo Sartori, a questão da represa do Marrecas, a questão da estação de tratamento. O governo Sartori como prefeito. Né? Como prefeito, né, e o Alceu como vice dele, né? Claro. E era o nosso grande desafio botar o Marrecas a funcionar, né? Porque quando eu entrei no SAMAI, a represa recém estava começando a encher, né? A represa já tinha sido inaugurada, mas não estava cheia, não tinha água, né? Na medida que ela foi enchendo, começou a aparecer os problemas, né? De infraestrutura, vazamento, aquela história toda. Então, o nosso grande desafio aí foi botar essa estrutura toda à disposição da comunidade. Hoje a represa Marrecas já abastece aí praticamente em torno de 100 mil pessoas, né, em toda a região Nordeste
de Caxias, né? Estamos nos preparando aí para fazer essa grande adutora Zona Norte, que vai abastecer então também toda a Zona Norte de Caxias. Já iniciamos as obras para abastecer a comunidade de Anarrec, com água do Marrecas, né? Então, o prefeito Sartori, Alceu, na época, foram visionários, construíram essa represa e nos livraram, né, dos problemas que o São Paulo, o Rio de Janeiro enfrentaram, né, com a crise hídrica, né? E hoje nós temos água aí suficiente aí para abastecer a nossa comunidade nos próximos anos. Mas também, na medida em que fui para a direção do SAMAI, enfrentamos ali alguns problemas, principalmente porque nós tínhamos que recuperar financeiramente o SAMAI, né? E nós já vimos num processo de há mais de 10 anos sem fazer a manutenção nos hidrômetros da cidade, né? Que eu tinha lhe perguntado antes. Então, né? Tu referiste isso no início, né? Então fizemos todo um processo ali de negociação com a União das Associações de Bairro, com os sindicatos, né? Aonde a gente passou então a fazer esse programa de troca de hidrômetros, né? Para fazer com que a pessoa pague exatamente aquilo que consome, né? Seria injusto se você consome 15 metros cúbicos de água por mês, você pagar só 5, né? Claro. Alguém vai pagar essa diferença de 10, porque no SAMAI a conta é sempre uma conta de chegada, né? O que entra é repartido e é aplicado, né, no serviço. O SAMAI não tem por objetivo lucro. Então, para mim, foi muito bom, sem dúvida nenhuma. Me senti muito contente com o trabalho que a gente desenvolveu no SAMAI e com aqueles 450 servidores maravilhosos que nós temos no SAMAI, servidores exemplares, né, que conseguiram, então, dar essa boa resposta para a cidade, né? Hoje nós temos praticamente 100% de abastecimento de água na cidade, 24 horas, e estamos evoluindo cada vez mais na área de tratamento de esgotos, né? Avançando. Inauguramos 2 estações de tratamento nesse período, a Estação Pinhal e a Estação Pena Branca, e hoje já passamos de 50% de tratamento de esgotos, né? De coleta e afastamento a gente já passa de 80%, 90% por aí, né? Já estamos quase universalizando a coleta e afastamento, mas nós temos que avançar no tratamento. Então, quem ficou lá no SAMAI, meu companheiro Idair Mosquen, dirigindo então o SAMAI a partir desse momento, ex-vereador dessa casa, vai continuar nesse trabalho, né, por orientação aí do nosso prefeito Alceu Barbosa Velho. Bom, o senhor antecipou uma série de perguntas que eu iria fazer. O senhor falou dos hidrômetros, do tratamento de esgoto. E aproveitando, o senhor tratou dos hidrômetros, que foi uma iniciativa do município de Custiá e tentar melhorar a infraestrutura. Um debate nacional que é feito, e Caxias do Sul, volta e meia também acontece, são as chamadas perdas de água, que por motivos de infraestrutura, às vezes encanamentos, tubulações, o senhor que, a propósito, foi diretor-presidente 2 vezes, pode falar com maior propriedade do que eu. Mas esses problemas estruturais fazem o quê? Que talvez o abastecimento tenha que ser acima da quantidade que deveria ser para que quando chega lá na ponta o consumidor tenha aquilo que ele precisa para o seu dia a dia. Mas essas perdas, elas, digamos assim, não são contabilizadas para quem vai pagar, digamos assim, o consumidor final, mas como o senhor disse, sempre que há perdas, em algum lugar estoura, e em dado momento aparece essa conta. E nós contabilizávamos em Caxias do Sul há alguns anos um percentual alto aí de perdas de água em comparação com outros municípios. O senhor admitiu naquela oportunidade e deu sequência a uma melhoria de infraestrutura, que, como o senhor mesmo coloca, precisa ser continuada com maior intensidade. Como é que se encontra Caxias do Sul nesse debate das chamadas perdas de água? Bom, quando ingressei no SAMAI, nós estávamos num percentual alto de perda, em torno de 60%. 60%, né? Um percentual altíssimo, eu não quis arriscar, porque talvez... em torno de 60%. Eu acho que eu saio, depois de 3 anos e pouco no SAMAI, reduzindo esse percentual em mais de 10%, né? Hoje já está abaixo de 50%, mas mesmo assim é um percentual alto, né? A Organização Mundial de Saúde estabelece um percentual assim aceitável, na ordem de 20% a 25%, né? Agora, sempre é bom dizer que uma parte disso é perda técnica e uma outra é a perda institucional, né? A perda técnica, ela é por conta nós temos redes antigas, né?
especialmente adutoras de fibrocimento que permanentemente vivem rompendo, né? Então, cada vez que rompe uma adutora de fibrocimento, é muita água que vai fora. Então, é contabilizada ali muita água tratada que vai fora, lamentavelmente. Durante os anos 70, foi uma inovação no Brasil, né? Se deixou de lado as adutoras de ferro fundido, né? E se passou a adotar a tal das adutoras de fibrocimento. E elas, com o transporte, principalmente por cima da rua, né? Porque a grande maioria das nossas adutoras estão construídas no seio, no leito das nossas vias, né? Com caminhão pesado, coisa assim, elas vão batendo e rompem, né? Tem adutoras de fibrocimento que nós já fomos trocando já. Em 3 anos nós consertamos 10 vezes, né? Tipo São Vítor Coab, bairro Floresta, né? E quando tu fazes toda uma programação para trocar essas adutoras por adutoras agora de de ferro fundido ou de PVC, exige muito transtorno, né? E o custeio é elevado tranca também. ruas, tranca garagens, o custo é elevadíssimo, né? Então, essa é uma programação que ela tem que ir devagar. Nós estamos dando prioridade para a região central de Caxias, né? Já fizemos toda uma troca de redes de adutoras aqui na região central, Rua Tronca e outras aqui na região central. E gradativamente estamos fazendo esse trabalho. E, ao mesmo tempo, estamos combatendo o outro tipo de perda, que é a perda institucional. Que essa é uma perda social, eu diria, né? Ligações irregulares. Chamado os Bastante, famosos gatos, né? né? Que tem na água e tem na luz também. E que acontece tanto em famílias pobres como em famílias ricas, tá? Claro. Não é só nos coitados lá das ocupações, né? Que nós temos problema de ligação irregular. A gente combate muito, principalmente, a violação de hidrômetros, né? E ela acontece em toda a cidade. No ano de 2014, 2015, nós constatamos, havia programa de troca de hidrômetros, mais de 3.000 hidrômetros violados, né, onde o pessoal rompe os lacres, rompe o maquinário, né, que existe dentro do hidrômetro ali, para que faz a ferição, né, da água que passa. Então, isso tudo é um trabalho constante que o SAMAI vem fazendo do ponto de vista de redução de perdas. Mas o SAMAI passou, né? O SAMAI está lá e a minha ideia agora é construir um mandato forte, firme aqui na defesa da nossa base de governo aqui, representada pelo governo Alceu de Toninho. Eu fiz essas perguntas, esses balanços, até para situar a quem nos acompanha de como é que vinha sendo conduzida, digamos assim, a sua vida pública nesse período de licença do mandato na Câmara. O senhor se dedicou, principalmente na legislatura passada, pude acompanhar muito, aquela comissão que revisou a lei orgânica e fez uma série de adaptações. Eu lembro ali o senhor e principalmente o ex-vereador Ari D'Alegrave, também na relatoria de alguns processos. O senhor se envolveu em debates muito interessantes nesse sentido. Teve aquela lei antifumo também, que gerou uma série de substitutivos, política, como o senhor já falou, do próprio solo. Então, o senhor tem pego ou com projetos de iniciativa própria, ou em parceria com outros vereadores, por exemplo, a falecida ex-vereadora Jane Petef também foi parceira do senhor em alguns desses projetos, ou pegando as relatorias de projetos do Executivo. Levando em conta essa bagagem que o senhor traz de outras legislaturas e de parcerias com outros colegas de parlamento, o que o senhor pretende agora? Claro, teremos um período eleitoral, a dinâmica acaba sendo um pouco turbulenta, até pelo cenário de crise política que também temos no país, a Câmara acaba sendo impactada de alguma forma, mas com toda essa bagagem, o que o senhor pretende colocar em prática no curto prazo aqui no Legislativo Caxiense? Nós temos aí previsto, até por determinação legal, uma revisão do plano diretor, né? Eu sei que esse projeto está sendo gestado, né, no governo municipal. Eu fui relator do projeto, última alteração que houve no plano diretor urbano em 2007, né? Então, acumulei aí um know-how, eu diria um conhecimento sobre como as coisas acontecem na cidade, né? E plano diretor urbano é a lei mais importante que
que tramita, né, na cidade, porque ela mexe com toda a comunidade, né? Você estabelece parâmetros de ocupação do solo, né? Quanto pode subir um prédio, a altura de um prédio, que tipo de construção pode acontecer naquele local, isso que mexe com a vida da cidade, né? Claro. Então tem muitas coisas importantes que a Câmara pode e deve fazer. Eu atuei bastante também na área de parcelamento e uso do solo, fui autor, um dos redatores da lei que regulamentou toda a questão dos novos condomínios na cidade, mas também atuamos nessas questões que envolvem código de posturas, né? Questão do barulho, limitação de ambulantes, tudo que mexe com a vida da cidade, obrigatoriamente passa pela Câmara de Vereadores. Eu até citei aquele substitutivo da lei antifumo, que acabou virando quase que uma lei coletiva da Câmara, de tantos vereadores que fizeram projetos e substitutivos. Eu lembro, se eu não estou enganado, os últimos regramentos eram o substitutivo 2, assinado pelo senhor e pelo vereador Geni. Se eu não estou enganado, e também ali havia o envolvimento do ex-vereador Vinícius Ribeiro, então acabou virando um projeto da casa, um debate de anos, né? E aí, enfim, saiu então a lei que proíbe o fumo em lugares fechados. Eu acompanho essa discussão desde o primeiro projeto que tramitou na casa do saudoso vereador Ari Bergosa, né? Olha aí. Isso já tem anos 80, né? Sim. O primeiro projeto foi do Ari, que era um antifumante total, né? Sim. Ele pegava todo mundo pelo pé, né? E depois, sem dúvida nenhuma, foi se evoluindo, né? E nós tivemos, assim, vereadores que passaram pela casa, sem dúvida nenhuma, que deixaram aqui toda uma história, né? A vereadora Geni Petef, minha amiga pessoal, e que eu tive a honra de estar ao lado dela, né? Em muitas oportunidades, discutindo, debatendo, né? Os temas de interesse da cidade. E um deles foram esses, né? As atribuições dos vereadores, elas são um pouco limitadas, né? Do ponto de vista de estabelecer despesa para o executivo, né? Mas, de outro lado, tu tem muitas atividades que o vereador, se interessar, se estudar, né, ele pode, sem dúvida nenhuma, interferir em muitas situações a nível da cidade, né? Eu, agora, nesse meu retorno, aí, em torno de uma semana, nós nos deparamos muito com projetos inconstitucionais, com vício de origem, né? Eu não faço isso, né? Porque isso é uma demagogia pura, né? É oportunismo. Tu apresenta um projeto de lei que tu sabe que não é competência do vereador apresentar, só para tu ocupar um espaço na TV Câmara, na tribuna. O vereador apresentou isso, apresentou aquilo. Eu acho que o vereador tem que se ater àquilo que é a sua competência, né? A sua competência. E o cara vai dizer, mas tem pouca competência. Não, tem muita competência. Por exemplo, só fiscalizar os atos do Executivo com relação à execução do orçamento da cidade, e não é um orçamento pequeno, né? É um orçamento de mais de R$ 1 bilhão. É muito dinheiro, né? Que Caxias arrecada e reinveste, né? Na prestação de serviço da sua cidade. Tem muita coisa para os vereadores fazerem. Então, nesse sentido, que a minha volta aqui, ela vai se focar um pouco em cima eu diria, do diretor que o senhor falou? É uma questão pessoal que eu gosto muito de acompanhar, mas também fazer a defesa do nosso governo, né? Da base do governo Alceu, e ao mesmo tempo acompanhar esses projetos de lei que estão tramitando, porque não vou fazer competição, quem apresenta mais projeto de lei, quem apresenta mais indicação, isso é um troço completamente ridículo, né? E, lamentavelmente, alguns órgãos de imprensa dão cobertura para isso, né? Porque o vereador apresentou 1000 indicações. Sim, eu estava lá na Secretaria de Obras, tinha uma troca de lâmpada na Luiz Miquelão, houve indicação de 3 vereadores, da Associação dos Moradores, da pessoa que mora na frente, que ligou pro Alô Caxias e tal. Então é um troço assim, descabido, né? Por isso que eu digo que eu não sou trocador de lâmpada, né? Eu sou vereador da cidade e quero orgulhar muito todas aquelas pessoas que votaram em mim e acreditam no meu trabalho. Vereador Frisso, um outro ponto que eu tenho pedido, assim, digamos assim, debatido também aqui no De Frente com a Lei, que nós não podemos ficar alheios ao cenário nacional. Nós estamos nesse momento aí discutindo, a dinâmica do noticiário tem sido muito forte nesse sentido, mas tem sido debatido aí a possibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff.
a toda uma divergência, se haveria crime de responsabilidade ou não em torno das chamadas pedaladas fiscais, e em breve o plenário da Câmara dos Deputados, tudo indica, que deverá então se debruçar e votar pelo impedimento ou não da presidente Dilma, e depois há outros encaminhamentos, como em sendo positivo na Câmara dos Deputados, ir então ao Senado. O senhor vem de todo um histórico, foi candidato a deputado federal constituinte, lá nos anos 80. O senhor mesmo disse que participou aqui da legislatura na Câmara de Vereadores, já na reta final da ditadura militar brasileira. Por tudo que o senhor acompanhou aí, como é que tem enxergado esse debate em que não é só o impeachment da presidente Dilma que está em discussão, é uma crise sistêmica de corrupção generalizada, pegando praticamente quase todos os partidos e boa parte dos políticos, e também os agentes econômicos, empresários sendo presos e tal. Como é que o senhor tem acompanhado esse cenário todo e, à luz da sua experiência, qual seria a saída para o regime democrático brasileiro entrar nos trilhos, de fato? Olha, eu participei de todas as campanhas da Frente Brasil Popular, né, que tinha a candidatura do Lula como candidato a presidente, desde 79. Né? Eu sempre estive ombreando junto com a esquerda brasileira, né? Apontando a perspectiva da luta por um governo diferente, né? Um governo honesto, com ética, né? Lamentavelmente, o governo Lula, a partir do seu segundo governo, né? Ele, ao invés de buscar o apoio da população e das pessoas que acreditavam na mudança, patrocinou esse chamado governo de coalizão republicana, né? Onde puxou para dentro do governo tudo que tinha de ruim, né? Que a gente combateu durante muitos anos. E não podia dar outra coisa, né? Quando você levou para dentro do governo pessoas que já tinham todo um histórico de desmandos, de corrupção, de malversação de recursos, só podia acontecer isso, né? E, lamentavelmente, a turma do PT, como diz o próprio ministro Jacques Wagner, né, nunca tinha comido mel e se lambuzaram, né? Muitos deles se lambuzaram também, né? Então, o ano passado, principalmente, em 2014, no processo eleitoral, para poder permanecer no poder, o governo Dilma fez um monte de coisas, né, totalmente equivocadas, né? Foram gastos sem verbas existentes, né, mais de 100 bilhões de reais. Aí vai ser assim, mas o governo Lula já tinha feito igual, o governo Fernando Henrique também já tinha feito igual. Sim, mas se quebrou a economia do país, né? Se jogou a economia para esse problema terrível agora do desemprego, né? São na nossa cidade aí mais de 15 mil pessoas desempregadas, né? Se jogou o país numa vala aí que vai ser difícil de sair, e a presidente, eu não duvido que ela seja uma pessoa honesta, eu conheço pessoalmente a presidenta Dilma Rousseff, e acredito que ela seja uma pessoa honesta, mas está cercada de ladrões, né? Cercada de incompetentes, de corruptos, né? Então ela perdeu as condições de governar, né? A melhor forma que o meu partido, o PSB, pugna, seriam novas eleições, né? Seriam novas eleições. O chamado recall, eleições fazer novas eleições, porque a eleição de 2014 foi uma fraude, né? Foi um atentado, né? A eleição, a desconstituição da candidatura da Marina foi uma coisa que nunca se viu no Brasil, né? E tanto que o próprio publicitário que patrocinou tudo isso, contratado pela candidatura da Dilma, hoje está preso, né? Hoje está preso, né? Com milhões e milhões dados para essas pessoas, para desconstituírem as pessoas, né? Então o Brasil acho que tem que marchar para um novo governo, né, que seja um governo que efetivamente represente os interesses de toda a comunidade. E do ponto de vista o Lula pecou exatamente porque quando tinha todas as condições para fazer uma grande reforma política,
quem sabe retomando a ideia do sistema parlamentarista É o que eu de ia governo. perguntar nesse sentido. Não fez porque se lambuzaram, como Sim, diz o Jacques Wagner. Mas ainda né? assim, eu ia lhe perguntar na ideia de aperfeiçoamento ou de melhoria do nosso sistema democrático, não em relação ao Lula, o senhor citou o Lula, mas enfim, teria espaço para nós fazermos isso, porque a reforma política vem sendo discutida há anos no Congresso e até agora, pelo menos um dos avanços que se pode tirar disso, creio eu, é o fim do financiamento empresarial das campanhas, que já é um início. Mas não parece ser o suficiente. O que o senhor enxerga, talvez, haveria espaço com os atores que nós temos aí no Congresso para trocar de regime, como o senhor propõe o parlamentarismo? Eu acho que tem que se pensar, e aí que faltou liderança, faltou visão, eu diria, tanto do Lula quanto da Dilma, de chamar o povo para apoiar essas reformas, né? A reforma política ela é mais do que necessária, tipo né? Plebiscito, coisa do tipo, assim. Referendo, plebiscito, seja o que for, né? Envolver a população. De envolver a população para mudar os atores, né? Porque de fato nós temos um Congresso corrupto na sua maioria, né? Um Congresso que vota segundo os seus interesses, né? De se manterem lá, né? Então é muito difícil, né? Veja-se o processo na Comissão de Ética do deputado Eduardo Cunha, né? É uma coisa escandalosa, né? Uma coisa escandalosa que esse homem não foi afastado ainda, né, da presidência da Câmara dos Deputados, sabendo que é um corrupto. E né? eles começam a manipular com troca de cargos e favores. E aí, porque uma turma quer tirar a Dilma, né, então deixa o rapaz lá, né, continua lá gozando, né, do povo brasileiro, né, e lamentavelmente tem uma mídia oficial aí, oficiosa, que dá apoio a esse tipo de golpista, né? Os grandes meios de comunicação do Brasil hoje jogam de acordo com os seus interesses particulares também. Então, é um momento complicado que o Brasil vive, né? Mas a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter clareza, né? Temos um processo eleitoral logo ali na frente, com eleições municipais. É um momento bom já para começar a fazer uma limpa, né? Fazer um processo de renovação total na política brasileira, botar ideias novas, né? Renovar. Espantar o velho, né? Quem sabe apostar no novo, né? E isso o povo brasileiro acho que está olhando, né, com seus olhos e está vendo o eleitor, você que está aí na sua casa, acho que está meio assim, mas tu também é um político antigo. Bom, antigo no tempo, né? Por conta de que eu faço política já há muito tempo. Mas sempre preguei o novo, né? Claro. Sempre preguei o novo. Não tive oportunidade de ver ainda, lamentavelmente, um governo socialista nesse Brasil, né? Um governo que apostasse na igualdade de oportunidades, na igualdade de distribuição da riqueza produzida no país. E não estamos defendendo aqui os modelos falidos da União Soviética, ou seja lá o que for. Nós estamos defendendo um modelo mais democrático, né? Onde as pessoas possam ter efetivamente oportunidades de estudar, manter seus filhos, ter emprego, ter uma renda decente, né? E não aconteceu o que está acontecendo no Brasil hoje, onde 1% dos brasileiros acumulam mais de 90% da renda no Brasil, né? Isso é um despautério, né? Onde os grandes empresários tiraram todos os recursos da economia, não estão aplicando na indústria, não estão aplicando no desenvolvimento do país e estão aplicando em juros, né? Especulando, né? 14,5% ao ano, limpinho, né? Com títulos do governo. É um escândalo, né? 50% do nosso orçamento de tudo que o Brasil produz vai para os bancos, né? Como é que não se chegou nos bancos ainda, né? O saudoso governador Leonel Brizola, ele sempre diz que o problema é os rentistas, né? Nós temos que acabar com os rentistas, né? Os que vivem do suor alheio, né? Tá na hora de o povo começar a compreender isso e começar a selecionar melhor em quem ele vota. Bom, vereador, acho que o senhor deixa aqui algumas pistas, conseguimos de uma forma ou outra dar uma passeada pela sua trajetória, tanto no SAMAI, rememorar algumas pautas do Legislativo que o senhor pretende também dar continuidade. Acho que quem está nos acompanhando foi contemplado de uma forma ou de outra em relação ao seu mandato como vereador e às suas ideias. É sempre um prazer mesmo falar com o senhor, vereador Frisso. Seja bem-vindo novamente e fica o convite para que o senhor retorne aqui também para dar uma satisfação a quem nos acompanha sobre o andamento dessas pautas com as quais o senhor
se comprometeu aqui ao longo do nosso bate-papo. E fica um espaço para que o senhor toque no ponto que não abordamos até aqui e faça as suas considerações. Eu estou tentando retomar, né, essa atividade do parlamento, que eu digo que a velocidade aqui é um pouquinho diferente daquela que eu tinha no SAMAI, né, que é atividade permanente, 24 horas, né, e aqui já me focando mais no trabalho com os colegas vereadores, ver as pautas que estão pendentes aí, né, mas colocando o nosso gabinete aqui à disposição na Câmara Municipal de Vereadores. Estamos aqui para atender a população, os seus pleitos, né, mas o que os senhores todos podem esperar, as senhoras podem esperar, é um mandato firme, é um mandato de fiscalização de todas as ações do Executivo, independente do compromisso que tenhamos com a defesa desse governo, mas que as coisas sejam honestas, límpidas, transparentes, feitas de forma ética, né, que é o que nós temos que pregar. E eu tenho muito orgulho de dizer que moro numa cidade como Caxias do Sul, aonde pelo menos nesse período todo nós não temos nenhum político envolvido com mensalão, com lava-jato, com corrupção, independente de partido. A gente pode até discordar das ideias de um ou de outro, né? Mas esse orgulho eu acho que ninguém nos tira, né? De não ter pessoas envolvidas com corrupção, com malversação de recursos, né? Na linha do que o nosso prefeito Alceu Barbosa Velho sempre coloca como o ponto focal assim da nossa ação. Se o interesse público está ali escrito, vale fazer. Se não tem interesse público, sai fora, que aí está equivocado, está errado, né? E não defende o interesse da nossa cidade. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, sempre às horas. Então, acabamos de conversar com o vereador Eloy Frisso, do PSB. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.